a todos. Vamos agora para a nossa, última etapa, né, finalizando a nossa disciplina, de metodologias e fundamentos da alfabetização e letramento. Eu me chamo professora Jocélia Costa Rodrigues e vamos para o final agora dessa mais uma etapa da nossa disciplina. E aí nós vamos com o tema Estratégias e práticas pedagógicas na sala de aula. Qual a importância, minha gente, desse lúdico na nossa sala de aula? Como é que nós fazemos essa alfabetização, dentro da nossa escola, dentro da nossa sala de aula? É importante a finalização? Sim, porque é através desses conteúdos a qual a gente vai dar, né, para que a criança possa saber ler, escrever e ser letrada, a gente precisa trabalhar o lúdico, porque criança é criança, a criança gosta de brincar. E aproveitando o gancho, a gente introduziu esses lúdicos na nossa sala de aula, né. Então os educadores, ele tem a construção e o desenvolvimento de uma educação consciente. Não é só brincar, mas ele deve ter essa participação que promova os alunos nas suas potencialidades e a capacidade de criar soluções e respostas adequadas para esta alfabetização dentro do lúdico. E esses alunos que são sujeitos desse processo, né, e participam, eles são autônomos e críticos em relação ao contexto em que são inseridos dentro desse processo. Também o que faz necessário nessa construção do ambiente lúdico é o que encoraja a gente, as crianças a poderem ter o conhecimento dessa leitura e escrita, ou seja, desenvolvendo tanto o aspecto pessoal delas, né, em relação às crianças, como também social, interação social com os coleguinhas, e o cognitivo, que é no caso do aprender, e o afetivo, que seria a gente trabalhar a empatia com as crianças, porque as crianças, quando elas são pequenas, elas gostam muito de encrencar, como chamam, né. Mas esse é um afetivo, a gente trabalhar o afetivo com as crianças. Trabalhar o físico delas, o psicomotor. Através de quê? Das brincadeiras, olha, ela puxando aqui. Isso aqui, nós estamos trabalhando o psicomotor dela, na hora das regrinhas do jogo. Ela não sabe que tem regra no jogo, mas ela sabe que ela está brincando. Aqui, quem puxar mais, ela vai ganhar o joguinho, a brincadeira, né. Ali também é um jogo de, eu acho que a maioria já conhece, é um joguinho, que eles chamam de quem arrancar a mandioca, né, mais rápido. Então puxa, 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 se soltar eles caem todo para trás. Tem uma regrinha também. Então isso tudo é trabalhar, elas sorriem, olha o psicológico dela, elas sorriem, elas acham graça. Então tudo isso, ele se faz ser necessário esse ambiente lúdico, né. Ele faz necessário com que elas percam aquela forma de aprender, na hora que passar para escrever, essa coordenação motora delas já vão estar bem afinadas. Os jogos e brincadeiras, né. O jogo, brinquedo e brincadeira são diferentes? São diferentes. Então, como assim, professora? O jogo, ele é muito necessário, gente. A gente fazia um joguinho dentro da sala de aula. Tem tantos jogos, né, que a gente hoje lúdico, né, que a gente trabalha na sala de aula. Então ele é um processo de desenvolvimento, principalmente como forma de assimilar com a realidade, né. A criança também, ela fica mais motivada, ela usa a inteligência dela também, ela usa o raciocínio lógico dela para brincar desse jogo, né. Favorece o desenvolvimento físico, como eu falei para vocês,
o afetivo, o cognitivo, o social e o moral. Através de quê? Desse jogo. Vamos jogar, o jogo da memória? Ele está trabalhando o quê? Quem acertar primeiro, vamos fazer de dupla. Ok, vamos fazer esse jogo da memória, um exemplo, né? Quem acertar vai ganhar alguma coisa, a professora que sabe, né? Ou então ganha, né? Então, assim, são regras, está trabalhando a regra do joguinho. O brinquedo, ele é diferente, né, da brincadeira. O brinquedo, ele estimula a representação. Ou seja, quando a criança, ela está brincando, que nós vimos lá, de puxar a corda ou brincar de roda, né, eles brincam, no mundo imaginário deles, na hora que eles estão criando o objeto lúdico deles. É um tema que tem uma dimensão de material, ou seja, de uma cultura no qual ela está inserida, né. Então, para quem mora no campo ou numa zona rural, né, nós vamos ter mais o quê? É um espaço melhor, né, um campo melhor para trabalhar, para jogar bola, se tiver uma quadra de aula. Tem a quadra escolar, no caso, ele vai brincar, vai ter esse brinquedo onde ela possa, vai fazer carrinhos, né, brincar de bola, bonecas, aquele de pular, né, os cones. Então vai ter mais acessibilidade ao brinquedo, tem mais, o espaço seria melhor. No caso da brincadeira é diferente, você vai brincar com um brinquedo, né. Então, a partir do momento que você faz o brinquedo, você brinca com aquele brinquedo. Então, as brincadeiras é a ação da criança que desempenha e mergulhar nessa atividade lúdica, a qual essas brincadeiras e o jogo lá de cima, que nós acabamos de ver, são processos que envolvem um indivíduo na sua cultura. Vocês viram elas brincando, né? Geralmente na zona rural, e é onde a gente mora, que tem mais, a gente brinca sobre. Tem as bandeirinhas, né? Que a gente corre, tem a bola, que é para jogar um para o outro, o vôlei, né? Que elas gostam muito, bota até uma corda quando não tem a rede e brinca. Então, são várias brincadeiras e jogos que você pode trabalhar. E elas se tornam também significativa à medida em que a criança vai se desenvolvendo, porque ela vai trabalhar a coordenação motora ampla, e na hora que ela começa a pegar em algumas coisinhas, de riscar no chão, ou de puxar a corda, ou de pular, ela também está trabalhando a coordenação motora fina, para que na hora que ela for pegar no lápis, ela está com a coordenação motora fina melhor para pegar no lápis. E aí a gente fala também que ela é indispensável, esse lúdico, né, no desenvolvimento dessa criança. Ela constitui atividades que trazem benefícios do ponto de vista físico, como eu acabei de dizer, intelectual e também social. Ele também, com esse benefício didático, a gente não precisa só ir lá para fora brincar. Eu falei tanto em fora, né? Mas dentro da sala de aula nós podemos brincar com elas. Trabalhar esse lúdico, mas lembrando, trabalhando com as habilidades voltadas para a alfabetização, minha gente. Não é brincar de qualquer jeito, mas sim trabalhando as habilidades que envolvam esse lúdico dentro da alfabetização. E também, esse jogo e a brincadeira, eles são os promotores de aprendizagem e do desenvolvimento. São considerados importantíssimo, tá? Ele é aliado, como eu acabei de dizer, nesse processo ensino-aprendizagem da alfabetização das crianças, né? Tem que trabalhar as habilidades voltadas, não é só brincar, pegar uma bola, um carrinho, uma boneca ou outra coisa, não, tem que ser voltada às habilidades de alfabetização. E esse processo lúdico, para que aconteça, ele é necessário que o professor também conheça as atividades diversificadas, né. Pegar uma atividade e ser voltada para o processo ensino-aprendizagem, para poder realizar esse processo com eficácia.
E essas atividades, elas podem desenvolver cada habilidade no seu lugar, a competência no seu lugar, e ela se faz necessário naquele ano que o aluno está inserido, porque o lúdico ele está envolvido em quase todas as séries do ensino fundamental 1, mas desde que ele seja trabalhado, né, as habilidades e competência necessária e voltada para aquele ano que você está dando aula. E é também continuando com a atividade lúdica, como eu falei para vocês, né, ela está direcionada à alfabetização e o ensino da língua materna. Um exemplo, as crianças que não têm, a não sabem falar português e que falam outra língua, ela também volta-se, porque a partir do momento que ela está se socializando com o coleguinha, brincando, fazendo o joguinho dele, brincando, né, as brincadeiras, ele interagem com a língua materna. E fica mais fácil dele estar nesse processo da alfabetização, porque a língua materna também é importante. Então, através desse jogo, desse lúdico, fica mais fácil dela compreender essa alfabetização da língua portuguesa. E ela torna esse processo também prazeroso, porque às vezes ela não sabe falar português, mas aí ela, né, tá falando a língua materna dela, né, então se ela está interagindo com a coleguinha, o outro está falando, ela está ouvindo, então ela já vai associar essa língua, é muito importante. E brincar, gente, não é uma coisa aleatória não, isso se tornou hoje prazeroso para o processo ensino-aprendizagem da criança. Ele é importante e as crianças adoram brincar. E esse lúdico, ela veio da origem latina, ele significa jogo, tá, o lúdico. E etimologicamente falando, ela refere-se às atividades espontâneas e prazerosas na brincadeira. E também ela caracteriza o universo da criança, né. Portanto, qual a importância da brincadeira no processo ensino, no desenvolvimento humano? Muito, gente. Esse é muito importante a brincadeira. Até quando vamos darmos aula para o adulto, a gente sempre faz um acolhimento, não é verdade? A gente trabalha um acolhimento com brincadeira e todo mundo coloca aquela criança para fora, sorrindo, brincando. E quando coloca uma atividade que contém alguma coisa tipo balão, aquele acolhimento que a gente dá formação, os próprios professores ou o adulto, ele dá gargalhada, ele sorri, ele interage com um colega que nem conhece. Imaginem as crianças, né, que as crianças elas são menos, elas não têm vergonha, elas são já mesmo espontânea, né. Então esse lúdico aqui, essas brincadeira, ela é importantíssima para este processo ensino-aprendizagem, tá bom, da criança. E aí, como a gente fala, né, que brincar, estudar, viver, trabalhar, só quando crescer. Criança vive num mundo imaginário, né, então ela só vai trabalhar quando crescer, né, porque enquanto ela é criança, ela vive nesse mundo imaginário. E essa brincadeira, como eu falei, ela promove adaptações sociais, ela favorece esse processo de comunicação e potencialização com o socioemocional delas. E as brincadeiras, portanto, elas devem ser utilizadas com uma finalidade, que seria educativa. Inclusive também ela para trabalhar com esses conteúdos escolares específicos, que seria as nossas habilidades voltada para a série que estamos dando. No caso aqui seria a alfabetização. E essa importância também, ela integra essa atividade lúdica e coletiva e individual. Mesmo que tenha aquela criança que não gosta de brincar, ela fica quietinha ali no canto ouvindo os outros brincar, a gente: "Não, venha", o professor faz essa mediação.
mas mesmo assim, ela é bem aqui quietinha, olhando os outros brincar, ela ainda assim interage, para vocês verem como o lúdico ele é importantíssimo. E ele também faz aqui ele tem o objetivo de potencializar a formação das funções psicológicas, né, a atenção, a memorização, a imaginação dela e a percepção. E o pensamento, na qual a criança às vezes está ali quietinha, não interage, mas ela está ali observando, ela não está brincando, mas é o momento que o professor faz essa mediação. Vamos lá, interage, vamos brincar, vamos participar, trabalhando o grupo, para vocês verem como o professor é muito importante na alfabetização. E a alfabetização da criança, minha gente, é uma fase maravilhosa, aonde o professor pode trabalhar essas habilidades, né, de brincadeiras, o lúdico como um todo. E vamos aqui ver como é que é trabalhado, assim, só para dar uma resumidinha, né. O que são competências e habilidades? Se falamos tanto em habilidade, tanto em competência: "Professora, eu não sei", está aqui. Eu trouxe para vocês darem uma lida, só para vocês verem o que que é a competência. É um conjunto, né, de conhecimentos. Imagina, uma criança tem grandes conhecimentos, ela traz consigo de casa, do mundo dela, da convivência dela. A gente é que pensa que criança não tem, tem grandes conhecimentos sim, na fase dela. E são os saberes que ela traz com ela, né, o que ela aprendeu em casa. A gente só vai botar aquilo para aperfeiçoar. E essa habilidade é o saber fazer. Então, se eu tenho saber, mas eu não sei saber fazer, então eu vou ter que trabalhar ela, que seria a habilidade. Eu trago comigo o meu saber, mas eu não sei o saber, entendeu? E aí a gente fica, né. Então, são os conhecimentos que nós temos com nossos alunos. Esse é um conjunto de habilidades e conhecimentos e prática. E aí a gente se torna na prática, né, essas competências, ok? Muito obrigada, e aqui eu trouxe umas referências para vocês, a qual eu fiz a aula. Então, finalizando essa disciplina, muito obrigada a todos. Até a próxima.